Bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. O canal que tem o nome mais fácil de encontrar da internet. Quero falar hoje com vocês sobre esse trabalho. Um trabalho bem interessante, que envolve hormônio, comportamento, tá? Mas a ideia do trabalho está aí, né? Saiu no Scientific Reports de 2021. O diálogo social dispara sincronia biocomportamental entre os parceiros, né, via uma resposta endócrina, sexo específica, hormônio específica e relacionada a mecanismos de, vamos dizer assim, de ligação. Né? Basicamente a ideia do paper é um nome complicado, né? Tem que pensar bem para fazer uma tradução melhor desse título, mas a ideia é o seguinte, né? Então ele começa a falar, só para a gente entender o que é isso aí. Ele começa a falar que relacionamentos próximos confere benefícios para a saúde física e mental, porque diminui estresse, promove otimismo, gera produtividade, facilita a resiliência. Então ele coloca close, né? Então vamos pensar assim, relacionamento amoroso, amizade, né? Relacionamentos próximos. Por outro lado, o isolamento social leva à depressão, deterioração mental, a doenças e, em casos extremos, à morte. É bem interessante, né? Eu nunca, infelizmente, passei por essa experiência, espero que ninguém tenha passado, mas você vê muito em filmes isso, né? Aquelas prisões em filmes em outros países, por exemplo, que você tem a tal da solitária, né? É bem interessante que todo filme mostra que quando a pessoa fica um certo tempo na solitária, ela meio perde a conexão com a realidade, tal, que vai de acordo com um pouco isso aí, né? E aí, embora se saiba tanto desse lado do efeito positivo do relacionamento próximo, como o efeito negativo do isolamento social, os mecanismos por trás disso estão longe de serem bem claros. E aí ele fala que, inicialmente, se aventou a questões de investigar a questão de segurança, senso de propósito, pertencimento, potencial de crescimento. Só que essas visões, segundo os autores, né, esses autores aí, elas não eram, vamos dizer assim, não pertenciam a um pano de fundo evolucionista. Então, recentemente, se tem proposto estudar esse fenômeno com um pano de fundo, assim, com base na teoria evolutiva, né? Então, ela fala assim, os novos modelos, eles adotaram uma perspectiva evolucionista, né? Ou seja, que a questão da proximidade, por exemplo, gerar esses benefícios aí que a gente falou, teria alguma vantagem evolutiva, né? Então, ele falou que há evidência, por exemplo, de correlações hormonais quando as pessoas têm relações, sejam positivas ou estressantes, que o sistema neural está implicado no amor romântico e na amizade, que quando você toca uma pessoa, essa pessoa que te toca, é seu amigo, você toca o seu amigo, isso tem essas contrapartidas hormonais e neurais, né? Aí ele fala, apesar disso, uma avaliação ampla de como as relações humanas disparam uma resposta multi-hormonal à afiliação, né? Afiliação, ao estresse, ao domínio social, a imunidade mediada pela qualidade da relação está faltando. Quer dizer, você não sabe como que essas coisas aí das relações acontecem em relação à filiação, estresse, domínio, imunidade. Então aí vem o modelo comportamental de sincronia, que é um modelo, né, que fala que ações sociais coordenadas dentro de relações sociais fornecem ambiente para a coordenação de respostas fisiológicas dos parceiros. Tá, vamos tentar traduzir isso. Esse modelo biocomportamental de sincronia, ele diz o seguinte, quando as pessoas estão juntas, as suas interações sociais vão mexer com mecanismos multi-hormonais que elas têm, e esses mecanismos multi-hormonais vão fazer com que uma pessoa influencie o comportamento da outra, né? Então, se a gente fala isso, né? Tipo, tem muitos esses modelos aí, desses livros, né, que falam sobre psicologia, ou PNL, essas coisas falam assim que muitas vezes você espelha o comportamento do outro, se você espelhar o comportamento do outro, se você simular o canal de comunicação do outro, você entra em sincronia com ele. E essa ideia, embora seja científica, ela meio que propõe isso, né? Que você, através de interações, você é capaz de sincronizar os seus padrões hormonais com um dos outros, influenciar o dos outros influenciar você, tá? Então, ele fala aqui, ó, por exemplo, durante momentos de sincronia social, pessoas sincronizam o ritmo cardíaco, já tem, né? Oscilações cerebrais, secreções hormonais, então eles vão estudar. E aí a proposta desse trabalho, né, é investigar como as pessoas se influenciam assim. Então eles escolheram lá no estudo
164 pessoas, e essas pessoas, vocês vão ver, elas foram divididas em 3 grupos, né? Casais românticos de longo prazo, sendo que além de ser casal romântico de longo prazo, eles tinham que estar morando junto há pelo menos 1 ano, coabitando junto há pelo menos 1 ano. Amigos próximos, e sendo que esses amigos próximos, esses 2 amigos tinham que considerar um em relação ao outro, que aquele outro estava entre seus 5 melhores amigos. Então, eu e um amigo meu, para participar disso tudo, esse meu amigo tem que estar entre meus 5 melhores amigos e eu tenho que estar entre os 5 melhores amigos desse meu amigo, tá? E estranhos também ajustados em função de região demográfica, ou seja, eram completos estranhos, porém morando numa certa região demográfica. Isso para dizer que eles, apesar de estranhos, não eram estranhos em termos culturais, de língua, de comportamento, tá? Eram só estranhos, mas bebiam da mesma fonte cultural, social, vamos dizer assim. E aí eles avaliaram alguns hormônios, como ocitocina, cortisol, testosterona e IgA, tá? E aí, nesse estudo, esses grupos, né, sempre um homem e uma mulher, né, então, um casal romântico homem e mulher, um amigo próximo sendo um homem e outra mulher, estranhos ajustados também sendo um homem e mulher. Então, para ver como que eles impactam o outro. E aí ele começa a falar por que ele dosou ocitocina, cortisol, testosterona e já. Então, por exemplo, que esses hormônios eles facilitam, né, ou estão envolvidos em questões como facilitação do contexto social, ligação de pares, hierarquias sociais, gerenciamento de estresse, vivência em grupos, etc. Aí ele começa a falar que tem uma complexa interação entre todos eles, daí que ele varia vários, né? Por exemplo, a ocitocina tem uma função modulatória em relação a testosterona e cortisol. Cortisol e testosterona se corregulam durante tarefas estressantes ou intensas. A ocitocina tem um papel fundamental na imunidade. Ela está ligada à hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise. Aí ele fala várias coisas do sistema da ocitocina, tá? É o que ele fala mais. Então, tem amplos efeitos no corpo e no cérebro, sustenta a sociabilidade e a comunicação, tem efeitos anti-ansiedade, ou seja, ansiolíticos, quebra de ansiedade, redução de estresse, aumenta a sua atividade após o contato social, funciona como uma interface entre vários hormônios, ela exerce um papel chave nas interações entre adultos, né, mediando a formação de pares por meio da conectividade de hormônios do sistema do neurotransmissor do sistema dopaminérgico. Então, ele está falando várias coisas da ocitocina. Aí, olha que interessante. Ela aumenta em períodos que você está apaixonado. Então, se você estiver apaixonado agora, se esse vermelho aí estiver fazendo você lembrar do coração, do amor, estiver apaixonado, isso tem a ver também com a ocitocina alta. Quanto mais um casal tem ocitocina alta, os dois, mais em sintonia eles estão, mais eles investem na relação e mais satisfeitos eles estão com a relação. Tá? Isso são correlações, tá? Não estou dizendo que é a ocitocina. E ele também fala no trabalho, não é a ocitocina que explica, é que você vê correlações dessas coisas, né? Durante períodos agora de formação de grupos, a ocitocina e o sistema imune aumenta a interação deles em sincronia, a administração de ocitocina diminui a atividade do eixo hipotálamo-hipófise em casais, ou seja, aquele estresse diminui. A ocitocina intranasal modula a sincronia social pai e criança, né? Torna eles mais inteirados. Ocitocina e IgA media a sincronia é mediada pela sincronia de água. Aí ele fala um pouco da testosterona. Enquanto a ocitocina tem toda essa coisa de criar laço, relação, a testosterona está ligada, principalmente no homem, à dominância, hierarquia, estresse, competitividade, né? Então ele fala dominância social, competição, agressividade. Por outro lado, ele mostra que quando você tem, fazendo um comprometimento, criando relações, por exemplo, relação de pai e filho, há uma diminuição da testosterona. Tá? E aí ele vai falar dos resultados do estudo. Né? Então aqui ele faz uma tabela mostrando que os indivíduos eram compatíveis em idade, educação, tempo junto, tempo de amizade, e o score de depressão, que é Beck Depression Inventory, que é o último lá. Tá? E aqui começa, então, ó, diferença de grupo no cortisol, CT, ocitocina, T, IgA salivar e testosterona. Os grupos foram marcados, né, com formas e cores, tá? Então aqui, você vê aqui, ó, azulzinho são couples, casais, verdinho são os friends e o laranja são os estranhos, tá? Females e male, ó, mulheres e homens. Então você vê aqui que, por exemplo, para ocitocina tem um comportamento bem parecido entre homens e mulheres. Quer dizer, quando eles são íntimos, ela aumenta. Quando eles são amigos, ela aumenta um pouco menos, mas aumenta. E geralmente, quando é estranho, ela aumenta quase nada, ou aumenta menos, tá? SGA na mulher tende a estar mais alta, mais estressada entre estranhos.
tende a estar um pouquinho mais alta entre amigos e não muda praticamente entre casais românticos, tá? Parecido com o do homem, um pouco. E a testosterona, você vê que aqui, principalmente, né, na mulher, tende a diminui bastante quando é um casal romântico, diminui um pouco menos quando é amigos e diminui menos ainda quando é estranhos. E no homem, você vê que quando olha que interessante, como um par romântico, diminui muito a testosterona, diminui só um pouco quando é close friends, né? E não diminui praticamente, não dá diferença quando é estranhos, tá? E você vê que o cortisol, que seria, então, aqui é a ocitocina mediano relacionamentos, tende a aumentar, quanto mais próximo. A testosterona, que é aquela coisa da competição, agressividade, tende a diminuir quanto é mais próximo. Cortisol, que é de estresse, também você vê que ele diminui bastante na mulher, e muito também no homem, quando é par romântico ou um casal. Diminui menos, no homem menos ainda a questão quando é uma mulher estranha, tá? Repara que aqui são sempre homens e mulheres, um em relação ao outro, né? Talvez se fosse homem conversando com homem estranho com homem, cairia menos ainda, tá ok? Nessa coisa, por exemplo, da agressividade da competição. E aí ele começa a fazer aqui uma via de análise, né, uma análise de vias, né, de como, por exemplo, o comportamento basal do homem antes do diálogo, né? Ah, eu não falei do diálogo, é importante falar do diálogo. Esse diálogo aí, né? Então tem duas coisas aí. Eles fizeram um questionário de sincronia comportamental, que é isso aqui, e fizeram um diálogo onde tinham 3 situações nesse diálogo. Você tinha aqui um diálogo, planejar com o seu parceiro ali de grupo o dia mais feliz possível. Num segundo diálogo, você teria que falar sobre o seu pior dia e depois, na metade, era 20 minutos, mas na outra metade do tempo, seu parceiro falava sobre o pior dia. E num terceiro diálogo conflituoso, tinha sido escolhido um tema comum de conflito, onde eles iam ter um diálogo conflituoso. Tá? Então você vê aqui, por exemplo, qual o efeito dos hormônios basais do homem no comportamento que a mulher tem hormonal pós o diálogo. Então você vê que, por exemplo, o cortisol da mulher, desculpa, o cortisol do homem pré-diálogo influencia o cortisol da mulher pós-diálogo. Muito influenciada, né? Os hormônios do homem, ao interagir, né, com essa questão de como é a sincronia comportamental e o tipo de afiliação que ele tem com a mulher, vai mediar as outras relações. Então você vê que por aí, a testosterona do homem tem, então você vê que o homem tem um efeito direto, basal dele, no que a mulher se comporta pós os diálogos. No cortisol e na testosterona, tá? E o cortisol também tem um efeito do tipo de afiliação para hemoglobina A, e a ocitocina e o SGA têm um efeito não direto, mas um efeito sobre o tipo de interação que ele teve no diálogo. Tá? Então você vê que o homem ele tem uma influência na mulher com o cortisol, testosterona o estado pré dele já influencia o efeito que essa mulher vai ter na relação pós-contato, né, pós-diálogo, mas também tem os efeitos de interação. Tá? Agora, olha os hormônios pré da mulher em relação ao homem. Você vê que os hormônios pré da mulher, praticamente só a ocitocina teve um efeito no homem, né? Mas o cortisol da mulher, a testosterona da mulher, ou a própria IGA da mulher, tiveram influências no homem, principalmente pela questão de sincronia comportamental, quer dizer, pela qualidade do relacionamento que ele tinha com essa mulher, fosse ela estranha, nenhuma relação, ou fosse ela uma parceira romântica. Então, aqui eles falam que, por exemplo, a mulher, ela está mais atenta, ela é mais sensível ao homem, tanto aos efeitos de como ele se encontra no basal, como aos efeitos da resposta de interação. E aí ele fala que, no caso dos homens, eles é como se eles fossem menos sensíveis ao perfil hormonal da mulher, basal, e acabam respondendo apenas por isso, né, em relação a essa coisa aqui principalmente essa coisa do tipo de filiação grupal que ele tem com essa mulher e do tipo de sincronia que foi despertado no, a orelha pensa, né, a orelha pensa,
no tipo de interação que ele tem no diálogo, tá? Então, ele vai comentando essas coisas, né? Então, que a mulher seria mais sensível, que o homem, que nem a gente vê lá, tanto o cortisol como a testosterona dele muda muito, mas muda muito independente do sexo e do tipo de interação que tem com aquela mulher, que a mulher seria mais sensível ao homem, né? Sinais de estresse, agressão, enquanto o contrário não é verdadeiro, né? Então a mulher está aqui percebendo a tendência a ser agredida, estresse do homem e tal, não só a questão da interação. E o homem não. Então, é um trabalho bastante interessante, complexo. E o que me chama a atenção, quis falar, porque é muito comum a gente pensar assim, né? Lógico que nós somos, né, vamos dizer assim, somos animais, mas nós temos educação, temos mente, e então que as nossas respostas, vamos dizer assim, muitas vezes elas são muito mais mediadas pela educação, pelo aprendizado. É claro que isso existe. Mas é interessante que ao longo do trabalho ele vai comentando as diferentes interações dos hormônios, que deu para ver que é coisa complexa. Eu falei algumas coisinhas do trabalho. Ele mostra que muitas dessas interações que acontecem nos seres humanos estão presentes nos animais também. Né? Então ele compara, por exemplo, a mesma sensibilidade que a mulher tem em relação ao perfil de estresse do homem, mesmo no basal, acontece em fêmeas de chimpanzé em relação aos chimpanzés machos. Né? Então, e essa insensibilidade do homem ao basal da mulher também acontece no chimpanzé. Então é muito interessante, eu achei para mostrar que nós somos mais complexos de imaginar. É lógico que temos essa natureza educacional, social, sociológica, filosófica, etc. Não fala nada disso no trabalho, mas sim que a gente aprende, né? Mas nós também temos a nossa perspectiva, vamos dizer assim, estrutural, ou seja, vamos dizer assim, evolutiva, esses mecanismos evolutivos, né? Então a gente aí dizendo que eles existiram, né, tentando dar uma explicação teleológica, né, ter aquela ciência das finalidades, tentando dizer que a interação, esse modelo biocomportamental de sincronia, eles existem para que a gente pudesse ter evoluído em sociedade, né? Nenhum homem é uma ilha, somos gregários, né? E aí eu coloquei, claro, a imagem dessa série Friends, né? Porque embora Friends, Amigos, fosse um tipo de grupo que tinha nesse trabalho, nessa série, eu não assisti a série, tá? Mas muitas pessoas assistiram, e claro que você acaba, na época que passava essas várias temporadas, você fica imerso a isso, esse conteúdo. Teve romance nessa série, brigas, né? Amizade. Então, claro que na série tem toda uma trama e a gente sempre acha que são as tramas, os comportamentos, as personalidades que vão mediando. Mas, na verdade, se a gente pensar nesse trabalho, tudo isso mediou, mas os próprios efeitos hormonais que eles tiveram, de ocitocina, testosterona, etc., um modulava o outro. Né? Então, quer dizer, a gente não tem ainda conhecimento, capacidade, o próprio trabalho fala que ele está começando a abrir ideias, né? O primeiro tipo de trabalho que faz isso, mas muitas dessas interações entre eles, quem assistiu a série, quem é fã da série, não foi só uma questão de personalidade em si, mas tinha aí talvez uma coisa ontológica, uma coisa da natureza do ser humano, é claro que é uma coisa assim, é uma ficção, mas que estava propiciando, modulando os comportamentos entre eles e criando toda aí a história que foi passada na ficção. Tá ok? Então é isso. Deixe seu like, né? Se você deixar o seu like, a minha ocitocina vai aumentar, eu vou ficar mais feliz. Chame seu amigo, porque ele vai inicialmente se sentir desconfiado, o cortisol, a testosterona dele vai aumentar em termos de defesa, mas depois que ele sentir que a sua dica de vir para o site aqui é uma coisa boa, isso vai abaixar, a ocitocina dele vai aumentar, vocês vão ficar mais amigos, né? Se for, de repente, aquela pessoa que você tem interesse, aquela menina ou aquele menino que você tem interesse, quando você faz um convite bom desse, pode aumentar a ocitocina, isso vai fazer com que a interação entre vocês fique maravilhosas e vocês formarão um casal e viverão felizes para sempre, tá ok? É isso, deixe seu like e espero que tenham gostado do vídeo e até. Um grande abraço. Tchau.